Olá! Hoje nós vamos começar o livro dos Provérbios. É um livro muito bonito, é um livro muito profundo, faz parte da literatura sapiencial. Na verdade, o livro dos Provérbios é conhecido por Provérbios de Salomão, porque é justamente assim que ele começa no seu primeiro versículo, no primeiro capítulo, já dizendo Provérbios de Salomão. Na verdade, a gente vai entender e explicar daqui a pouco que não é o Salomão que é o autor desse livro, mas se atribui a Salomão justamente para dar um respaldo e uma certa autoridade. Mas é uma compilação de vários sábios, de vários ditos e várias sabedorias, né, proferidas por vários sábios. Muito bem, vamos entender como é que esse livro chama. Por que chama provérbio? Na verdade, esse livro chama em hebraico de Mishlé. Mishlé. Eu quero que você entenda aqui comigo. Mishlé. Mishlé é como é em hebraico. Mishlé significa, em hebraico, comparação. Comparação. Isso mesmo. É a comparação de valores e de sentenças. É mais ou menos assim. É um gênero literário muito conhecido e também muito usado na antiguidade, em que você compara uma sentença com outra, né? Você apresenta duas ideias, né, antagônicas, duas ideias antitéticas, né? Duas ideias antagônicas e tira uma lição daquilo. Por isso, ele é chamado em hebraico de Mishlé, que significa comparação. Tá dando para entender? Você coloca uma ideia em antítese com a outra ideia. Aí dali você tira uma síntese, onde você tira uma lição de moral, né? Um dito aqui, um dito aqui. Aí uma se antagonizando com a outra. Dali você tira uma lição de moral. Muito bem. Por ser esse estilo em que são apresentados várias partes desse livro, esse livro chamou-se em hebraico de Mishlé. Mishlé, que é comparação. Quando foi traduzido pelos sábios gregos, lembra que os sábios gregos, 70 sábios gregos, traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, esse livro passou a ser chamado de Paroimiai. Paroimiai, que significa em grego comparação também. Comparação. Ou seja, é a mesma ideia de comparar, né, uma sentença que apresenta duas ideias antagônicas e dali você tira uma lição de moral. Tá. Mas veja que interessante. Então, Mishlé em hebraico, Paroimiai em grego, que significa comparação. Ou seja, em resumo, são pensamentos dos sábios. São pensamentos dos sábios que são apresentados em forma de ditos, de sentenças, apresentados em forma de provérbios. Aí, quando este livro do grego foi traduzido para o latim, se deu o nome de provérbia. Provérbia. Por quê? Porque as sentenças, os ditos, as conclusões eram sempre apresentadas como provérbios. Então você imagina, você tem um gênero literário que você pega uma ideia aqui, compara as duas ideias e tira uma sentença, essa sentença é apresentada como se fosse um dito, né? um provérbio, logo
o tradutor da Bíblia em latim falou, não, este livro ele deve ser chamado de Provérbia. E aí, até hoje, nós usamos em português o nome Provérbios. Provérbios. Então, temos Michelet, comparação, Paroemiai, comparação, e Provérbia, provérbio que é em latim, que significa justamente essa sentença, esses ditos de sabedoria. Tá bom? Muito bem. Quanto à origem e à data do livro dos Provérbios, são textos de origens e datas muito diferentes. Então não são todos eles da mesma origem. Eu vou te explicar. Por quê? Porque que nós temos várias sabedorias. Várias sabedorias, muitas sabedorias. Não só entre dos israelitas, mas dos sumérios, dos egípcios. Muita sabedoria compilada. E não é só uma sabedoria de uma determinada época. É várias sabedorias que se estende por várias épocas. Muito. Então, não é só de um tempo. Foi escrito no ano tal. Não. Eles foram sendo sabedorias que foram sendo compiladas. Agora veja que interessante. Que gênero pertence a esse livro? Esse livro, ele pertence ao gênero sapiencial. O gênero sapiencial era um gênero, gente, que floresceu muito, mas muito, no crescente fértil do Egito. Então, era, na antiguidade, um gênero literário muito usado. E eu vou dizer uma coisa para você, há muitos povos que têm também os seus provérbios, ou seja, este livro dos provérbios, que está aqui na Bíblia, esse livro é muito parecido com outros livros de sabedorias, de provérbios, dos sumérios, dos assírios, dos babilônios, olha que interessante, dos cananeus, muito parecido. Os cananeus também tinham o seu livro ali, de provérbios, né, de lições de moral, né? Também os hititas também tinham livros ali com provérbios, com ensinamentos de moral. E os egípcios, aliás, inclusive, principalmente os egípcios, tinham ali seus provérbios também. Então, é uma literatura hebraica muito interessante, que traz, né, a sabedoria ali do povo de Deus, mas é um livro muito semelhante a outros livros de ditos, de sentenças, de lições de moral de outros povos também. É importante lembrar aqui o seguinte, no livro, muitos ensinamentos, nesse livro dos provérbios, né, muitos ensinamentos são apresentados como ditos, né? Como um dito popular, né? um dito. Ou seja, são apresentados como provérbios. Mas grande parte do livro, isso é bom você saber, grande parte do livro é apresentado com longos poemas, né? E conselhos, assim, conselhos como se fosse de um mestre, de um pai. Então, não é que o livro inteirinho seja de provérbios, não é que o livro seja inteirinho assim de ditos, né? Não. Tem muita parte de provérbios, mas existe muita parte nesse livro que são poemas longuíssimos. E também são ensinamentos, como eu disse, ensinamentos de um mestre, de um sábio, de um pai para o seu filho, né? No capítulo 1, que a gente vai começar daqui a pouco a ler, no capítulo 1, o livro já descreve como Provérbios de Salomão. Né? Eu disse para você, né? Michelet Shlomo. Michelet Shlomo. Provérbios de Salomão. Já no capítulo 1, no versículo, já começando, já descreve o livro como Provérbios de Salomão. Mas, eu vou te dizer, a autoria não é de Salomão. Não é de Salomão, mas uma compilação de ensinamentos, de sentenças, de diversos sábios e de diversas épocas. É importante que você saiba disso.
né? A compilação de diversos sábios, diversas sabedorias de diversas épocas, tá bom? Como tá o livro ele está dividido? O livro está dividido, gente, em 9 livretos, 9 pequenos livros. Então, eu vou explicar para você agora quais são esses 9 pequenos livros e nós vamos percorrer ao longo desse tempo que nós estamos lendo a Bíblia, vamos percorrer esses 9 livros. Então, o livro do Provérbios tem dentro dele 9 livretos, tá bom? Vamos lá entender? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, na verdade, o capítulo 1, do versículo 2 a 7, não é considerado um livreto, mas é considerado uma breve introdução geral. Ele explica o conteúdo e o título, né? Ele visa transmitir, assim, uma experiência moral e religiosa, principalmente aos jovens. É interessante isso. Educar tendo Deus como ponto de partida. Bom, então, ali a gente vê o capítulo 1, do versículo 2 ao 7. Você vai perceber que está sendo direcionado para os jovens. Vamos lá. Agora começa, então, os 9 livretos, as 9 coletâneas. 9 livretos. Vamos lá. Primeiro livreto é do capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 9, versículo 18. O que é isso? É a exortação do pai educador, né? E ali a gente vai entender uma coisa. A gente vai ver a sabedoria personificada, como se fosse uma pessoa mesmo. A sabedoria como se fosse uma pessoa, tá bom? Segundo livreto, capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 16. É chamado primeira coletânea salomônica. Por quê? Porque tem essa forte inspiração religiosa, né, atribuídos a Salomão. São os textos bem antigos mesmo, os textos mais antigos, mas tem essa conotação muito religiosa. Por isso é chamado de primeira coletânea salomônica. O terceiro livreto vai do capítulo 22, versículo 17, até o capítulo 24, versículo 22. Aqui nós temos a primeira coletânea dos sábios. São elementos mais próximos da sabedoria egípcia, viu, gente? Ali da sabedoria egípcia. E tem uma coisa interessante. Tem aqui, neste terceiro livreto, uma sátira da embriaguez. Vamos lá. O quarto livreto, gente, ele vai do capítulo 24, versículo 23 a 34. É a segunda coletânea dos sábios. Isso, segunda coletânea dos sábios. Aqui a gente tem um destaque para o mau exemplo do preguiçoso. O mau exemplo do preguiçoso. Agora a gente vai para o livreto 5, quinto livreto. O quinto livreto vai do capítulo 25 ao capítulo 29. Aqui nós temos a segunda coletânea salomônica, né? Atribuídos a Salomão, né? Aqui nós temos 127 ditos, 127 provérbios, né? E esse texto, eles são tão ou mais antigos do que a primeira coletânea, viu? Então, as duas coletâneas, a primeira coletânea salomônica e a segunda coletânea salomônica, são os textos mais antigos. E esse aqui talvez seja até mais antigo, tá bom? Vamos lá. O sexto livreto. O sexto livreto vai do capítulo 30, versículo 1 até o versículo 14. Aqui tem uma coisa interessante, gente. Esse livreto é chamado Palavras de Agur. Quem que é Agur? É um sábio não israelita. E aqui é uma coisa interessante, porque o livro dos Provérbios tem sabedoria que não é só israelita, tem sabedoria de estrangeiros também. Vamos lá para o sétimo livreto. O sétimo livreto vai do capítulo 30, do versículo 15 ao versículo 33. E aqui é uma coisa interessante também. Aqui nós temos uma série de provérbios numéricos. O que é provérbios numéricos? Provérbios numéricos são aqueles dispostos
em enumeração progressiva. A fórmula é x mais 1. Para eu explicar para você. Por exemplo, ele fala assim, 3 coisas são detestáveis pelo Senhor. 1/4 é abominável. 3 coisas são amadas, não. 1/4 é isso. Então, ou então, 5 coisas devem ser evitadas. A sexta deve ser banida. Então, sempre nessa proporção de x mais 1, ou seja, 3 coisas mais a quarta, 4 coisas mais 5 coisas mais a sétima, entendeu? Então tá bom. E o oitavo livreto vai do capítulo 31, versículo de 1 a 9. Outra aqui, ó. Aqui também são palavras de Lemuel. De novo, aquilo que eu falei. É uma segunda coletânea de um sábio não israelita. Voltando a lembrar você que o livro do Provérbio, né, ele contempla aí sabedorias que não vêm só do judaísmo, mas também sabedorias que vêm de outros povos. E, por fim, o livreto 9. O nono livreto vai do capítulo 31, versículo 10 até o versículo 31. E aqui nós temos o quê? O famoso poema em louvor da mulher de valor. É o grande poema conhecido da mulher de valor. Bom, muito bem, essa é a estrutura do livro. Antes da gente começar a ler o livro, eu quero lembrar você que aqui tem uma coisa muito interessante, que é a sabedoria. O que é a sabedoria? O conceito de sabedoria. No livro você vai perceber que a sabedoria apresentada aqui, ela vai estar personificada, como se fosse uma pessoa. E uma pessoa que está ao lado de Deus, solidária junto de Deus. Tanto é que diz que a sabedoria estava quando o mundo foi criado. A sabedoria estava junto de Deus quando foi feita a criação. Então, ela participa da criação. E a sabedoria é como uma pessoa que está sempre junto de Deus. Sempre junto de Deus. Como que a gente poderia entender isso? A sabedoria, então, seria a inspiração do Espírito no sábio. Por isso, em determinados momentos, a sabedoria é vista pelo livro dos Provérbios como uma pessoa. Uma pessoa. Né? Às vezes a gente pode até identificá-la como o próprio Espírito de Deus, né? O próprio Espírito de Deus que inspira o sábio para nos trazer essa sabedoria. Tá bom? Vamos lá então ler? Então, dada esta introdução, nós vamos começar a ler então o livro dos Provérbios, que é um livro muito bonito e eu quero que você acompanhe comigo. Vamos lá? Livro dos Provérbios, capítulo 1. Aqui, como eu disse a você, os versículos de 1 a 7 é aquela introdução explicando o objetivo do livro. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições do bom senso, da justiça, da equidade e da retidão, para dar ao simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão. Que o sábio escute e aumentará seu poder, seu saber. E o homem inteligente adquirirá prudência para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Ouve, meu filho. Agora nós começamos a partir do versículo 8, o primeiro livro, tá bom? Ouve, meu livro, a instrução de teu pai. Não desprezes o ensinamento de tua mãe,
Isso será, pois, um diadema de graça para a tua cabeça e um colar para o teu pescoço. Meu filho, se pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se te disserem, vem conosco, faremos emboscadas para derramar sangue, armaremos ciladas ao inocente sem motivo, como a região dos mortos, devoremo-lo vivo, inteiro, como aquele que desce a cova. Nós acharemos toda sorte de coisas preciosas, nós encheremos nossas casas de despojos, tu desfrutarás tua parte conosco. Uma só será a bolsa comum de todos nós. Ó, não andes com eles, afasta teus passos de suas sendas, porque os seus passos se dirigem para o mal e se apressam em derramar sangue. Debalde se lança a rede diante daquele que tem asas. Eles mesmos armam emboscadas contra seu próprio sangue e se enganam a si mesmo. Tal é a sorte de todo homem ávido de riqueza, arrebata a vida aquele que a detém. A sabedoria clama nas ruas, eleva sua voz na praça, clama nas esquinas da encruzilhada, à entrada das portas da cidade, ela faz ouvir a sua voz. E até quando os que zombam se comprazerão? E até quando os que zombam se comprazerão na zombaria? Até quando, insensatos, amareis a tolice e os tolos odiarão a ciência? Convertei-vos às minhas admoestações, espalharei sobre vós o meu espírito e vos ensinarei minhas palavras. Uma vez que recusastes o meu chamado e ninguém prestou atenção quando estendi a mão. Uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos e não destes ouvido às minhas admoestações, também eu rirei do vosso infortúnio e zombarei quando vos sobrevier um terror, quando vier sobre vós um pânico como um furacão e quando se abater sobre vós a calamidade como a tempestade e quando caírem sobre vós a tribulação e a angústia. Então me chamarão, mas não responderei. Eles me procurarão, mas não atenderei, porque detestam a ciência sem lhe antepor o temor do Senhor, porque repelem meus conselhos com desprezo as minhas exortações, comerão do fruto dos seus erros e se saciarão com seus planos, porque a apostasia dos tolos os mata e o desleixo dos insensatos os perde. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. Você entendeu? É uma linguagem rebuscada, cheia de sabedoria, como eu disse para você, faz parte dessa leitura sapiencial, mas é muito simples. O primeiro capítulo fala para a gente o seguinte, primeira partezinha do primeiro capítulo, de 1 a 8. Qual a finalidade do livro? A finalidade do livro é trazer instrução, disciplina, principalmente para os jovens. Principalmente para os jovens. E aí, o capítulo 1 começa a dizer qual é a primeira coisa que o jovem tem que fazer: fugir da companhia dos maus, fugir das más companhias, fugir das más companhias e das pessoas que levam você a fazer o erro. E o livro é claro, ele diz assim, se chegar aquelas pessoas falando no seu ouvido, vamos fazer derramar sangue, vamos fazer armadilhas, vamos armar ciladas, porque a gente vai ficar rico, porque a gente vai ter despojos, porque a gente vai... Não faça isso, porque o próprio livro fala, não adianta. O mal não alcançará o seu objetivo. Debalde se lança a rede diante daqueles que têm asa. Não adianta você querer fazer armadilhas para uma pessoa que pode voar. Não adianta você armar armadilhas para uma pessoa que está vendo a sua armadilha. Não adianta. Então, o livro começa falando isso. Logo depois, a partir do versículo 20, o livro começa a falar o que é a sabedoria. Aquilo que eu falei para você. A sabedoria aqui, ela é personificada. Presta atenção. A sabedoria clama nas ruas. Eleva sua voz na praça. Clama nas esquinas.
faz ouvir a sua voz. Aí a sabedoria começa a falar. Até quando, insensatos, amareis da toliça? Até quando vocês odiarão ciência? Convertei-vos às minhas admoestações. É como se a sabedoria fosse uma pessoa falando. Mas, na verdade, a gente sabe que a sabedoria é a inspiração divina no sábio que traz para a gente aquilo que é correto. Mas o livro do Provérbio apresenta a sabedoria como uma pessoa. E aqui, nesse primeiro capítulo, é como se a sabedoria fosse às praças e começasse a gritar, a dizer, escuta, escuta, me escuta, até quando vocês vão ficar ouvindo as tolices? Até quando vocês vão ficar escutando as bobagens? Escute, né? E a sabedoria ainda começa a gritar, quando vocês então perceberem que fizeram tudo errado, escolheram o errado, vão me chamar, então eu não vou responder. Vão querer que eu esteja com vocês, eu não estarei com vocês. Por quê? Porque vocês não escutaram minha voz, não escutaram os meus conselhos. Tá bom? Então, é um livro que traz aqui pra gente, e nesse primeiro capítulo, de uma forma muito interessante. 3 pontinhos rapidinhos para você entender esse primeiro capítulo. Objetivo do livro. O segundo ponto, o conselho aos jovens, para que ele fuja das más companhias. E um terceiro ponto, mostrando que a sabedoria, como uma pessoa personificada, grita nas praças para que as pessoas as ouçam. Ok? Deixa eu passar aqui para você alguns versículos que é importantíssimo, importantíssimo. Como eu disse a você, só para lembrar aqui, ó, o capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7, é a finalidade do livro, ou seja, o objetivo do livro. Está aqui, tá certo? Aqui, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução. Vou te explicar esse negocinho. Como eu disse, não é Salomão que é o autor, porque é uma compilação de sabedorias, de sábios, né? Não é eu uso o nome de Salomão, porque são textos que é para dar uma certa autoridade a esses textos, tá bom? Muito bem, deixa eu só lembrar você que o primeiro livreto começa a partir do versículo 8. Então aqui, ó, a partir do versículo 8, nós começamos o primeiro livreto, tá bom? O primeiro livreto começa daqui, tá? Tá, algumas coisas que eu queria chamar a atenção para você. Olha, no versículo 2, se usa essa palavra aqui, ó, instrução. Provérbios de Salomão, filho de Davi, Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução. Essa palavra aqui, no original, ela lembra muito a disciplina, mais do que isso. Lembra, sabe o quê? A vara. Esse negócio de vara vai ser muito usado nos provérbios. A gente tem que ter cuidado com isso, porque de repente a gente começa a usar o livro dos provérbios para justificar a violência. Então, lembremos que a mentalidade da época, que a mentalidade daquela época, achava que para você disciplinar uma pessoa, precisaria usar castigos, vara, disciplina, entendeu? Não vamos pegar aquele conceito daquela época e aplicar hoje. Né? Daqui uns dias nós vamos ler aqui no provérbio, quem poupa a vara, né, odeia o seu filho. Ou seja, se você não bater no seu filho, você vai... Então, cuidado. Então, só quero lembrar você que esse negócio de vara, de castigo, de disciplina, vai ser muitas vezes usado aqui no livro dos provérbios. Mas lembrando que a gente tem que contemporizar isso tudo, né? Não é sair, o livro dos provérbios manda a gente bater. O livro dos provérbios manda a gente usar a vara. Não é assim, tá bom? Só lembrando você que esse texto aqui, que ele falou, para conhecer a sabedoria e a disciplina, a instrução, né? Mas instrução para conhecer a vara mesmo, para conhecer a vara, para você entrar na vara e entender as coisas, tá bom? Vamos lá. No versículo 3, versículo 3, olha que interessante. Para adquirir as lições do bom senso, da justiça, da equidade e da retidão. Justiça. Note aí. Note bem aí. Justiça. Justiça vai aparecer sempre no livro, mas sempre você vai ver
a palavra justiça. E ela sempre vai estar ligada à sabedoria. Sempre que falar de justiça, vai estar ligado à sabedoria. Sempre que falar de sabedoria, vai estar ligado à justiça. Por quê? Porque no livro dos Provérbios, sabedoria e justiça, um complementa o outro. Um é complemento do outro. Ok? Vamos lá. Versículo 4. Estou dando só algumas chaves para você, a gente leu. 4. Para dar ao simples, né, o discernimento, ao adolescente, ao jovem, né, a ciência e a reflexão. Outra coisa aqui, ciência. Presta atenção nesse termo, ciência. Ciência. Ciência vai ser uma das palavras mais usadas neste livro. Justiça vai ser muito usada, sabedoria vai ser muito usada, mas ciência vai ser uma das palavras mais usadas nesse livro. Ciência de conhecer, de compreender, né, de ter o conhecimento da justiça, o conhecimento da vontade de Deus, né, da palavra de Deus. Então, ciência vai ser muito usado, tá bom? Versículo 7, atenção, que esse tema vai percorrer todo o livro, como percorre toda a Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muito bem. Temor do Senhor é princípio da sabedoria. Essa expressão, temor do Senhor, perspassa toda a Bíblia. Você vai ver a Bíblia falando de temor do Senhor desde lá do começo até o final. Até o final. Mas no livro das sabedorias, ele adquire um caráter bastante presente, bastante presente. E é importantíssimo que a gente precise entender que o temor do Senhor não é medo, pavor de Deus, não é isso. Mas entender que o temor do Senhor aqui está ligado à questão da sabedoria. Sabedoria de quê? Sabedoria de quê? A sabedoria de conhecer a Deus, de escutar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Não é medo de Deus, terror, não. Mas ligado mais à questão da sabedoria, do escutar a Deus, do fazer aquilo que é correto, certo, tá bom? Versículo 8. Aqui é importante você lembrar uma coisa, porque aqui a instrução já tem outro sentido. Ouve, meu filho, a instrução de teu pai. Aqui a instrução não porque é por isso que a gente tem que ler no original algumas coisas. Aquela instrução do primeiro versículo era ligado mais à vara. Aqui não. Aqui, ouve, meu filho, a instrução de teu pai. Instrução de teu pai significa a lei. A lei. O que é a instrução do teu pai? A lei. A Torá. Ouve, meu filho, a instrução do teu pai. Ouve a lei. Ouve a Torá. Tá bom? Tá certo? Muito bem. Versículo 17. Eu disse para você que aqui está falando o seguinte, que se dá o conselho para o jovem, não vai no caminho dos maus. Porque tudo que você quiser fazer de mal não vai chegar a bom termo. 17. Debalde, em vão, se lança a rede diante daqueles que têm asa. Ou seja, trocando em miúdo, isso significa os pecadores não vão alcançar o seu objetivo. Não adianta. Os maus nunca alcançam o seu objetivo. Eles vão, morre na areia, morre na praia. Nunca alcança o seu objetivo. Versículo 20, aqui começa a apresentar a sabedoria como uma pessoa personificada. Olha que interessante. Olha que interessante. Aqui a sabedoria é apresentada como uma profetisa que grita nas praças. 20. A sabedoria clama nas ruas, eleva a sua voz na praça, clama nas esquinas da encruzilhada, a entrada das portas da cidade faz ouvir sua voz. E ela começa a gritar: até quando, insensatos, amareis a tolice, seus tolos e tal. Então aqui, a sabedoria é apresentada como uma profetisa que grita. Eu disse para você, muitas vezes nós vamos ver a sabedoria apresentada como uma pessoa aqui, tá bom? Versículo 23, olha que interessante. Convertei-vos as minhas admoestações, a sabedoria falando. Espalharei sobre vós o meu espírito e vos ensinarei minhas palavras. Ou seja, é como se a sabedoria fosse dar às pessoas o seu espírito, assim,
dando para o sábio entendimento, conhecimento, né? Então, esse espírito é o espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria que será dado às pessoas quando ouvir a sabedoria, né? E o versículo 31 tem um ensinamento maravilhoso, que é esse ensinamento desse capítulo. Versículo 31, comerão do fruto dos seus erros e se saciarão com seus planos. Muito bem, o que acontece quando a pessoa é má, quando a pessoa ela faz o que é errado, elas vão sofrer as consequências de seus atos. E é isso. A pessoa má, com intenções más, sempre sofrerá as consequências dos seus atos. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite te leo de tribo Iuda, radix David. Aleluia.